Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 5. E o título da lição é Cristo e o Sábado. Vamos falar sobre esse tema que, sem dúvida, traz muitos conflitos para muitas pessoas. Deus possa nos abençoar, guiar neste estudo. E para comentar essa lição está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira, que é reitor do SALT. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração para que Deus nos acompanhe nesse estudo. Nosso querido Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para relembrar aquilo que estudamos durante a semana, olhar a Tua Palavra e os ensinamentos que o Novo Testamento nos traz sobre Jesus e o sábado e as importantes lições que Tu quiseste nos ensinar através deles. Que Tu possas conduzir-nos mais uma vez. Pedimos por Jesus. Amém. Quando eu era criança, minha mãe quase nos obrigava a comer algumas frutas. Algumas realmente eram como uma obrigação comer e outras realmente eram uma delícia. Ela nem necessitava nos pedir. Por exemplo, para mim era a uva. Podia comer e sem parar, mas outras frutas ela tinha que realmente quase nos obrigar. Nessa lição falaremos sobre o sábado. Podemos guardá-lo por obrigação ou com prazer. Reconhecer que Jesus é o Criador do sábado e não veio para anular a observância do sábado, mas para restaurá-lo como símbolo da criação, bem como da redenção. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos tocar dois assuntos agora nesta parte. A natureza do sábado e, em segundo lugar, sábado para descanso e adoração. A pergunta é agora, muitos se referem ao sábado como sábado judaico. E realmente só para uma nação ou tem sentido mais amplo? Pastor, nós vemos que a primeira referência no sábado na Bíblia, ela aparece na história da criação, em Gênesis 2, verso 1 a 3. Né? E quando nós abrimos lá, Deus está criando Adão, pai de toda a humanidade. Ele não está se falando aqui de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, que vieram muito depois. Sim. Então Deus abençoou e santificou o dia sétimo, nos diz lá o texto bíblico, não é? E por isso Deus... Então ele é uma referência que vem para toda a humanidade, não é? Para o nosso primeiro pai e é para todo mundo, como as histórias da criação assim são. Então, e é curioso ver que a razão que se dá para guardar o sábado lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, é exatamente o fato da criação. Quando nós vamos em Êxodo 20, não é? Agora, enquanto buscamos Êxodo 20, eu me pergunto algumas vezes, quando as pessoas lembram o momento da criação e Deus aí soprando seu nariz a ar de vida, ele abriu os olhos e a primeira pessoa que viu foi a Deus, né? E agora Deus olha para ele olha para Deus e as perguntas começam a surgir. Quem é você? O que faço aqui? De onde venho? O que é isso? Tudo. E agora a pergunta é, o que Deus falou agora? Deus le falou a Adão e lhe disse, eu sou tu criador. É mesmo? Sim, eu sou tu criador. E para que você não se esqueça disso, eu vou, então, levantar um monumento. Não foi um monumento de pedra, foi um monumento no tempo. E então criou o dia sábado para lembrar um momento esse que foi o momento da criação. Sim, sem dúvida. Não é? Eu acho que o sábado, a função dele é essa, né? Porque não te vê, diz, lembra o dia de sábado para o santificar. Foi lá que ele falou que ele o santificou. Nós também temos que santificar como ele santificou esse sétimo dia. De 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou.
faz referência a Gênesis 2, 1 a 3. Ou seja, a razão do sábado é essa. E a única razão. A pergunta por que nós descansamos no 7º dia? A única razão para descansar no 7º dia é lembrar que Deus é o nosso Criador. Né? Não existe, a gente poderia descansar em qualquer outro dia da semana, mas descansar no 7º, hein? O dia designado por Deus é para honrá-lo como Criador, segundo o seu mandamento. E Deuteronômio 5,15 apunta também para o livramento de Israel da escravidão do Egito, como uma razão para guardar o sábado. Só que também tem alguma outra implicância mais, né? O texto de Deuteronômio, se nós abrimos em Deuteronômio, ele não menciona a criação, né? Repete os 10 mandamentos. Moisés está aqui oralmente repetindo. Ele não está escrevendo as tábuas da lei. Mas daí, quando ele termina, ele diz, olha, 6 dias trabalharás, faz toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu boi, nem teu juramento, nem o estrangeiro das tuas portas. Aí ele adiciona, no finalzinho do verso 14, para que o teu servo e tua serva descansem como tu, né? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então é interessante aqui que, ao lembrar aqui, havia algo revolucionário que acontecia aqui. Okay? O sábado é um dia que lembra Deus como Criador, é o Criador de tudo, Ele é o dono de tudo. Sem dúvida. E, portanto, todo mundo tem direito a esse descanso, até o animal tem, animal de carga, ele não trabalha. Mas algo revolucionário, o servo, ele era um ser humano que não tinha direito na sociedade. E agora ele vai descansar que nem o Senhor, quer dizer, no dia de sábado. Você não vai ter o seu servo levando comida para você, nem limpando a casa, nem te ajudando nada. Por quê? Porque ele é um ser humano igualzinho você. E precisa do descanso e honrar a Deus como você precisa honrar. Então, aqui as pessoas se igualavam. A escravidão desaparecia no dia de sábado, já mostrando a libertação de Cristo, que deve refletir na libertação do ser humano também, no tratamento entre um ser humano e outro. Assim, a libertação da escravidão, ela é preconizada aqui na guarda do dia de sábado. A lição também fala acerca do sábado como dia de descanso. Qual é o sentido bíblico de descanso na palavra de Deus? Pastor, aqui quando nós vemos a palavra Shabat, não é? Diz que Deus cessou, parou, acabou, né? E por isso ele descansou. Ela é mais no sentido de cessar, interromper. Uma pausa. Uma pausa onde nós interrompemos nossas atividades normais. Mas o curioso é que eu acho que a palavra Shabat, esse descansar, está também em descansar em Deus. O primeiro dia de sábado foi no final da semana da criação. Adão foi criado em que dia? 6º dia. E quantos dias havia ele trabalhado para descansar no primeiro sábado? Nenhum. A primeira lição que Adão teve de aprender é descansar em Deus. Deus trabalha e você se beneficia. Por isso o dia começa com a noite, né? Então, exatamente. Deus trabalhou 6 dias e agora Adão usufruiu, junto com a sua esposa, das bênçãos da criação. É um símbolo da graça. Sábado, o cessar, descansar. O que eu faço? Sábado é o símbolo da graça. O que eu preciso fazer para me salvar? Nada. Descansa em Deus. Porque Deus trabalha e você se beneficia. Essa foi a primeira lição que Adão teve de aprender e que nós temos de aprender na nossa vida também. Saber que não é por nossa força nem poder, mas pela graça de Deus e o cuidado dele por nós. Por isso não significa descansar no dormir, deitar-se e passar o dia na cama. Talvez esse nunca foi o sentido do descanso, né? Você tem de sempre dormir, né? Mas acho que não é passar o dia dormindo lá na cama para descansar, mas sim é usufruir esse dia com Deus, descansando nele e fazendo as coisas boas que Deus faz. Isso que Jesus veio também ensinar. Agora, Jesus também participou dos cultos, não? Naquele tempo a sinagoga era aberta o sábado e Jesus participava dos cultos como era a costume dele. Lucas 4:16 fala um pouquinho sobre isso. Era a costume de Jesus ir à sinagoga o sábado. Como era um culto de adoração na sinagoga no dia sábado? Bom, a sinagoga, o culto é bem parecido na estrutura com que nós temos numa igreja, que é cantar hinos, orar
e ler a palavra de Deus, não é? E aprender dela, uma pregação. Então, essa mesma estrutura que havia na sinagoga, evidentemente dentro dos costumes judaicos, mas a estrutura é a mesma que nós temos na igreja. Cantar, orar e estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, pregação. A pregação da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O ensino também, o ensino da palavra de Deus. Os rabis ensinavam a Bíblia. Exatamente. Né? Então, esse é o dia. Então, mas era um dia dedicado à adoração de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E adoração é sinônimo de encontro com Deus. Exatamente. E a criatura se encontra com seu Criador. Talvez o mais importante que aconteça no sábado não seja as coisas que fazemos, sino o encontro mesmo da criatura com Deus. Há uma dimensão muito interessante no sábado, que é curioso, porque a palavra santificar é a mesma palavra que santuário, em hebraico. E inclusive um teólogo judeu chamado Abraham Heschel falou assim, Deus, em vez de botar o seu santuário primeiro, o lugar que ele pôs o santuário aqui na terra foi no templo, o monumento que o senhor falou. Não é? É um santuário no templo. O templo, então, é o santuário, é o 7º dia. Agora, o curioso porque ele diz, olha, quando você coloca o santuário no espaço, que nem a gente muito comum nós fazemos, tal lugar existe um santuário. As pessoas precisam se deslocar até lá, para poder adorar a Deus e receber a bênção. Não é? Que Deus quer nos abençoar. Mas o santuário de Deus no templo, você não precisa ir até lá. Ele vem até você onde você está. Cada semana, se nós estamos abertos a recebê-lo, ele vem para ser um tempo de adoração e bênção junto ao Senhor. Várias vezes Jesus foi acusado de infringir o sábado, especialmente Marcos 2, 23 ao 28. Ele foi realmente acusado por transgredir o sábado. Por quê? Porque as pessoas têm, às vezes, conceitos equivocados de como guardar o sábado. Lembra, o sábado não é o descansar e cessar simplesmente, é passar esse dia com Deus, usufruindo esse dia com Deus. Fazer o bem. E imitando a Deus. Curar, fazer o bem, não é? Visitar os enfermos, anunciar a palavra de Deus, compartilhar com os necessitados. E aqui, por exemplo, havia um grupo de discípulos pobres que estavam com fome e que passavam pelo campo e aí colheram espigas de trigo. E aí as pessoas recriminavam porque estavam colhendo espiga de trigo para poder comer, não é? E aí eles botaram o foco mais no dia do sábado que no ser humano. Imagina, você passando fome o dia todo, você vai usufruir o sábado? Não. Eles não estavam colhendo para vender. Eles não estavam colhendo para ganhar dinheiro. Eles não estavam trabalhando. Eles estavam simplesmente satisfazendo uma necessidade física. Jesus falou que isso não é trabalhar, porque o sábado é um dia de alegria. Sem dúvida. Né? Para usufruí-lo. E, finalmente, por que, então, nós devíamos fazer uso do sábado não apenas para nosso corpo, para nossa vida espiritual, sino para os demais, fazer o bem, curar, visitar? Se todo mundo faria isso, se imagina como seria nossa ação solidária da igreja, seria completamente diferente, né? Sim. Eu acho assim, como você para de trabalhar, o dia do sábado te dá realmente, mesmo até a sexta-feira, eu vejo, por exemplo, no meu caso, às vezes, e creio que de muitos de nós aqui, a gente durante a semana a gente trabalha até tarde da noite, não sei o que, está preocupado em terminar de escrever isso, de fazer aquilo. O sábado chega na hora do pôr do sol e fala, para! Aí você já não tem mais isso. E você pode dormir na hora adequada, ter sua noite de sono adequado, de manhã despertar bem disposto, não é? E passar o dia imitando a Deus. Isso que é a parte. Jesus tem essa dimensão muito comum. O meu pai trabalha até agora, e eu também. O meu pai faz bem, e eu também. Impressionado com aquela declaração de Ellen White que diz que o dia sábado deveria ser o dia que mais cedo nós devíamos acordar. Porque você pode dormir mais cedo também. Porque quando começa a guardar o sábado, não é o sábado de manhã, é sábado. O sábado no pôr do sol da sexta-feira. Aí então, que devemos descansar fisicamente. Mas o dia aproveitar aquele descanso no Senhor, fazendo bem, curando, devia ser o dia sábado de manhã. Deus abençoe. E às vezes os maiores problemas que os adventistas têm, às vezes é o sábado, porque acordam tarde e estão aquelas dificuldades todas, e a adoração se torna uma coisa pesada no de coração.
Vamos a passar à última parte, penúltima parte do nosso esboço, que é a aplicação. Agora vamos aplicar o que temos estudado nessas lições, nesta lição de hoje, que tem a ver com o sábado. Quão importante é ter igrejas e quão importante é ir à igreja. Por isso nos preocupamos em estabelecer novas igrejas em todos os lugares para que muitos adoradores venham para a igreja, não para encontrar-se com os amigos apenas, para encontrar-se com Deus. O desafio maior não é só ir à igreja, o desafio é sair da igreja para cumprir a missão. Esse talvez é um desafio. O propósito do sábado não é oprimir, nem restringir, mas proporcionar descanso, alegria para as pessoas, um alívio da correria da semana, para ter mais proximidade com Deus. Talvez o desafio maior seja como nós vamos guardar o sábado, que não é apenas deixar de fazer coisas, senão também fazer coisas. E nós vamos desafiar vocês na seguinte parte, o que nós podemos fazer de forma prática para poder santificar o dia sábado. Uma decisão. Qual é o produto dessa lição que eu vou fazer? Porque se a lição estava clara, nós reconhecemos que o dia de sábado é o dia do Senhor, sabemos quando começa, quando termina, nós sabemos que Jesus fazia o bem, curava. Tudo isso nós já entendimos claramente. Agora, o que nós podemos fazer? Podemos nos propor, pela graça de Deus, a fazer o bem o dia sábado. E assim tornar o sábado uma verdadeira delícia. Lembram? Aquela fruta deliciosa. Quando nós tornamos o sábado uma delícia, é quando nós damos um serviço especial a Deus e especificamente a pessoas que precisam de ajuda. Jesus fazia isso. Podemos nós tomar uma decisão? Este sábado que começa já em breve, pode ser uma delícia para ti. Por que não te propões ajudar alguém, visitar alguém, talvez animar alguma pessoa ou ajudar uma pessoa que não conhece a Deus? Deus te use para que o sábado seja uma bênção. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que nos anima a não somente deixar de fazer, não fazer sim, mas fazer o bem no dia sábado. Dá-nos esse privilégio nesse próximo sábado. Em nome de Jesus. Amém.